Todo ser humano na face da Terra, ele tem, digamos, um conflito entre duas tendências internas. Uma é a tendência a se adaptar ao coletivo, à sociedade e à cultura em qual ele vive, e o outro é seguir os próprios ditames, a sua personalidade, a sua individualidade. E esse conflito está na base, inclusive, da história do mundo. Nós vamos discutir um pouquinho sobre ele. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Várias teorias já disseram sobre isso, tá? Talvez a mais famosa seja a psicologia, para quem conhece vai ter aí um vídeo mais familiarizado, mas a Kabbalah acho que é uma das primeiras a falar disso. O ser humano ele tem dentro de si como se fossem dois instintos, vai. Um instinto do ser humano é um instinto coletivo. Como um animal sociável, né, o ser humano foi dotado desse instinto. E o outro é o instinto individual. Vamos tentar entender um pouquinho o que é cada uma dessas coisas. O instinto coletivo faz com que um ser humano queira se misturar na sociedade em que ele vive. A maioria de nós, se a gente estiver bem, né, funcional, a gente quer fazer parte do ambiente onde a gente está. A gente quer às vezes perder a nossa noção de identidade para o grupo maior. Então eu quero me identificar ou com um país, ou com uma religião, ou com uma nação, né? Então uma pessoa, por exemplo, aqui no Brasil ela pode falar eu sou brasileiro, eu sou católico, num caso mais específico judaico ela pode falar eu sou israelense, sou judeu, e ela quer fazer parte desse coletivo, né? Esse é um dos instintos que a gente tem, é um instinto bastante importante, mas ele tem aí alguns poréns, alguns perigos que ele pode apresentar que a gente tem que saber. Primeiro perigo é o seguinte: quando a gente faz parte do coletivo e não se preocupa com o instinto individual, que a gente vai falar daqui a pouco, a gente pode ser influenciado pelo comportamento da massa. A massa ela tem um comportamento em si como se fosse um indivíduo. Tá? Mais perigoso do que isso talvez seja que a massa muitas vezes tem um líder. E se eu me submeto à massa, eu estou submetido ao líder dessa massa. Às vezes o líder dessa massa é um demagogo, por exemplo. Né? Alguém que tem boa oratória, que tem boa lábia e que controla aquela massa. E eu, como parte da massa, estou sendo controlado junto. Às vezes esse líder ele é um pouco negativo, um pouco violento, e ele pode levar aquela massa a atos de violência, atos de terrorismo, atos de guerra. Isso a gente vê infelizmente o tempo inteiro hoje, né? Grupos radicais, por exemplo, onde a pessoa está submetida a um líder extremamente violento ou a uma ideologia extremamente violenta e ela, claro, então se entrega a esses atos violentos. Talvez essa pessoa como indivíduo, ela nunca pensaria nesse tipo de coisa. Mas como ela faz parte de um grupo que prega a violência, que prega o terrorismo, que prega a guerra, ela acaba se submetendo a isso. Muitos sociólogos, não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, dizem que na Alemanha nazista aconteceu um fenômeno triste deste caso, né? Onde indivíduos isolados e pacíficos, né, não fariam nada, mas controlados pelo líder que subiu naquela época, Hitler, fundou-se ali uma consciência de grupo, uma consciência de massa totalmente deturpada, e a Alemanha entrou numa viagem, né, vamos chamar assim, e aí começou tudo aquilo que a gente sabe. A Segunda Guerra aconteceu em parte por causa disso. Muito bem, então esse é o conceito aí do primeiro instinto que nós temos. O segundo instinto é o instinto individual, né? Que ele entra em conflito com esse instinto coletivo. Isso é importante saber. Por quê? Porque o instinto individual ele é aquele que faz com que a gente queira manter as nossas ideias e valores. E, mais do que isso, ele faz com que eu queira ser um indivíduo, como diz o nome. Eu quero ser uma pessoa única. Então eu quero ter meu próprio jeito de pensar, eu quero ter minhas próprias crenças, eu quero ser diferente da sociedade. Né? Então esse também é um instinto bastante importante no ser humano, e também, claro, como o instinto coletivo, ele pode apresentar alguns perigos. Por exemplo, a pessoa que só tem um instinto individual muito forte, ela acaba se isolando da sociedade e às vezes ela acaba inclusive adoecendo, né? Geralmente mentalmente, né? Essa pessoa fica com alguma série de doenças psicológicas ou psiquiátricas porque ela perdeu o contato com os outros seres humanos. Então é importante a gente também ter o instinto individual, mas com calma, né? Não dá para ser só o instinto individual. Bom, como tudo na Kabbalah, eu acho que o segredo vai estar aí no equilíbrio, né? A gente tem que ter um pouquinho do nosso instinto coletivo e um pouquinho do nosso instinto individual. E onde que entra a porção dessa semana no que a gente está discutindo? Eu acho que justamente aí.
nessa porção a gente vê que Deus chega para Abraão e dá uma bênção muito curiosa, que se a gente estudar cabalisticamente eu acho que pode se encaixar no que a gente está falando. Deus chega para Abraão e fala o seguinte: Abraão, você vai ser o pai de uma grande nação. A nação que você vai fundar, ela vai ter duas características. Ela vai ser como as estrelas do céu e como a areia do mar, como a areia da praia, né? Bom, e eu acho que o que Deus está falando aí, um jeito de interpretar, é isso. Ela vai ter o equilíbrio entre essas duas coisas. Como assim? As estrelas do céu, elas representam muitas, né? A gente tem uma infinidade de estrelas, mas elas são basicamente individuais. Uma estrela para outra tem anos-luz, às vezes, de distância, né? As estrelas conseguem ser identificadas individualmente, tanto é que a gente dá nome para as estrelas, né? Uma pessoa que estuda astronomia consegue identificar estrelas individualmente e falar: ah, essa é tal, essa é tal, essa é a Alfa Centauro, essa é a Beta, não sei o que, né? Então, elas representam ali, dentro de um coletivo, eu manter a minha individualidade. Já o caso da areia é totalmente o oposto. Quando a gente pensa em areia, é praticamente impossível pensar em algo individual, né? Quando a gente pensa em um grão de areia, ele está com milhares de grãos de areia ao lado dele. Tanto que a gente não consegue nomear grãos de areia como a gente faz com as estrelas, né? Os grãos de areia, eles representam basicamente o instinto então coletivo, o instinto de massa. Quando Deus aparece para Abraão e fala: olha, eu quero que a sua nação seja, né, como a areia e como as estrelas, eu acho que Deus está falando assim, vai ter o equilíbrio, né? Eu quero que a sua nação tenha o equilíbrio. Se a gente pensar literalmente, aí a gente vai ter que ver quem é a nação que Abraão criou e tal. Mas cabalisticamente a gente sabe que Abraão, como todos os outros personagens bíblicos, são uma força interna do ser humano. Então Abraão é uma força criadora de uma nação dentro de nós. Ou seja, nós somos uma nação, né, por completo. Cada um de nós tem essa energia de nação. E a bênção então de Deus se aplicaria para nós com esses dois instintos que nós estamos falando. Nós temos que preservar o nosso instinto areia, agora não vou falar mais de instinto coletivo, né, que é aquela relação saudável entre nós e a sociedade, nós fazermos parte de um grupo, mas sem deixar também que esse grupo desande. E nós temos que ter o nosso instinto estrela, não vou falar mais de instinto individual, onde eu sei às vezes também peitar o grupo, eu sei me colocar frente ao grupo e sei manter a minha individualidade e os meus próprios valores. É no equilíbrio dessas duas coisas que a gente forma uma nação. O que é uma nação? Uma entidade poderosa, uma entidade cheia de valores, de identificação com o próximo, mas também de valores pessoais e individuais. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.